Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e hoje estamos aqui mais uma vez em live para falar do episódio 32 de Kimi-to Idol Precure. Finalmente teremos a maior expectativa dos fãs, o maior hype de todos, que todo mundo queria saber. Durante esses 30 episódios tá todo mundo atrás disso. Cadê as formas civis da Meruoron e da Purirum? E nesse episódio elas foram mostradas. Não foram reveladas porque, enfim, eu falo do episódio após agradecer os membros do canal, incluindo o LBR, Yu e a Tox. Se você também quiser se tornar um membro, você pode clicar aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, conferir os planos e os benefícios e me ajudar a continuar a produzir vídeos aqui para o YouTube. Mas, se você não puder, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindos, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse episódio começa com a Meruoron lendo um livro bem sugestivo, né? Aqueles romances Yuri, né? De garotas que se conhecem numa escola exclusiva para garotas, né? Muitas vezes são colégios católicos, né? Normalmente é um certo clichê assim. Que a Meruoron, ela gosta bastante dessas coisas, né? Por que será? E ela tá fantasiando de, ter uma vida escolar dessa com a Purirum, né? Como seria legal. E aí elas falam, a gente podia ir à escola, né? A gente vai, usa a forma de Precure e vai. Só que elas não podem porque isso chamaria muita atenção e, né? Tá fora de questão. Então, elas decidem que vão se tornar humanas, assim como o Tanaka. Só que elas não sabem. Eu achei interessante porque é uma coisa que o pessoal tava esperando faz tempo. A Purirum e a Meruoron terem formas civis, né? Que é só tipo mascote Precure, mascote Precure, mascote Precure. E é normal, né? Toda fada que vira Precure tem uma forma civil. Então o pessoal tava esperando isso. E eu falei, por que não tem, né? Por que será? E aí foi explicado nesse episódio porque elas não conseguiam, né? E faz sentido elas não quererem ter uma forma civil até agora, porque não tem necessidade de forma civil. Elas só precisam ser o mascote, que é a forma base delas, e virar Precure. Então nesse episódio elas tiveram uma necessidade e foram aprender com o Tanaka. O Tanaka fala assim, vocês têm que ter um senso de refino de adulto e tal, uma coisa bem vaga, assim. O Tanaka nem sabe direito como é que ele faz, né? E assim ficam treinando lá, várias sequências de comédia. Eu gosto bastante da Purirum da Meruoron. Acho sempre divertido. Nossa! Tá complicado hoje. Mas acho sempre divertida a relação entre elas. E as piadas. A Meruoron sempre toda romântica, assim. A Purirum sempre cabeça vazia, né? Sem nenhum pensamento. E aí a Purirum pega o brinquedo lá e começa a girar. E aí, na cagada, elas acabam adquirindo uma forma civil. Beleza, né? Se deu certo. E aí elas chegam lá na escola, ali, passando por todo mundo. E o pessoal fica deslumbrado, né? Clássico clichê de anime. As estudantes transferidas que chegam e impressionam todo mundo. Esse episódio é basicamente isso. E aí, né, ao mesmo tempo, a gente tem um novo professor aí, que vai chegando na escola, que é um professor de educação física. Só que ele é muito nervoso, né? Ele não sabe como lidar com o público e tal, fica nervoso, acaba errando. Enquanto isso, a Meruoron e a Purirum estão se apresentando ali na outra sala. E elas acabam fazendo coisas ingênuas por não saber muito como funciona uma escola, essas questões sociais. Então, em vez de escrever o nome delas na lousa, elas começam a desenhar ali. E ali tem uma parte de matemática que fala assim, me deu cosseno e o seno. Alguém sabe o que é seno e cosseno? Você fala assim, que em japonês, né, fica sine e cosine. Assim, aqui, ó, é só a minha assinatura, né? Nossa, piada é difícil de traduzir em português, hein? Mas elas fazem a assinatura ali e conquistam a sala. Tudo que elas fazem, mesmo que não seja a coisa certa, conquista, porque elas são naturalmente carismáticas. E eu gosto demais de ver as duas juntas interagindo, é sempre bem divertido. Uma crítica que eu tô vendo o pessoal fazer aqui no Kimi-to Idol, tem várias críticas, mas uma crítica que eu concordo é que Kimi-to Idol não tá abordando direito
os sonhos das personagens, né? Então, tipo assim, pô, cadê elas se esforçando pra evoluírem como idols, treinar, dança, música e tal, não tá tendo um foco nisso. Em idol, às vezes tem um negocinho de participar de um programa, mas é tudo muito jogado, sabe? Não tem um foco nisso. E eu concordo que isso é sim um problema de Kimi to Idol Precure. Mas eu acho que eu fui conquistado pelos personagens, porque toda cena que tem as personagens interagindo, principalmente se for por Irun e Meroron, eu me divirto, sabe? Então, apesar de eu entender as críticas, o episódio tá sendo muito bom pra mim, no geral, e muito pelo carisma das personagens. E aí vai e segue, né? A Meroron é ótima de cozinhar, a gente viu isso desde o começo. E elas começam a jogar. E, né, se elas estão tendo destaque entre as alunas, o professor não tá. E ele tá muito decepcionado por causa disso, né? Desapontado consigo mesmo. E aí uma coisa que Kimi to Idol não fazia tempo que tava deixando de lado. O monstro da semana ter relação com o personagem que foi apresentado no episódio. Então, muitos episódios aí é só personagem aleatório. Ah, eles acham alguém na rua ali fazendo alguma coisa e transformam no bicho. Que não gera uma conexão interessante entre o monstro e o tema do episódio, né? E aqui voltou a acontecer isso. Que o professor é apresentado, ele é nervoso, e a gente já sabe que ele vai ser um monstro, né? E aí depois ele vai ser transformado. Então, gostei bastante disso. De apresentar a pessoa que vai ser o monstro, não só jogar por aí. E espero que Kimi to Idol continue fazendo nos próximos episódios que forem terem aí pela frente, né? E temos a Chokerine decepcionada, porque tá difícil, não tá conseguindo resolver nada, tá sozinha. E aí o Jogi vai lá e fala, ó, presente da Darkine aí. Transformou as pedras roxas em laranjas, então é um buff nos monstros. E aí a Purirun e a Meroron vê que o professor lá tá decepcionado e decidem encorajá-lo. Então isso que eu achei interessante. Kimi to Idol, o grande tema de Kimi to Idol é encorajar as pessoas. E a gente não vê elas encorajando as pessoas. Elas se encorajam entre si. Mas outras pessoas, sabe? Então, todo episódio tem uma pessoa nova sendo apresentada. E elas vão lá e ajudam ela, encorajando-a. Então o Kimi to Idol tem que ter mais isso, porque é o tema principal do anime. E aqui teve, só que não funcionou, porque o professor justamente chamou muita atenção, ele ficou nervoso e saiu correndo. E aí a Chokerine aproveitou isso e transformou ele no monstro lá, daquelas coisas de você pular lá de educação física. E aí temos a nova sequência de transformação que apresenta as 5 ao mesmo tempo. Eu achei bom que economiza tempo. Você não tem que ver 2 sequências de transformação, você assiste uma, depois tem que ver outra. Sabe, às vezes eu até pulava porque demora muito. Então agilizou assim dessa forma, as transições ficaram boas. Então no geral eu gostei bastante dessa nova sequência de transformação. Tô bem satisfeito. E aí vamos pra batalha, né? Essa luta, cara, eu vou falar. Eu tava elogiando as lutas de Kimi to Idol nos últimos episódios. Mas essa luta foi bem ruim mesmo. Tem esse Garden aí da Meroron, que tira toda a consequência de qualquer coisa. Então isso já é chato, né? Mas enfim, vai continuar assim até o fim do anime, provavelmente. Fazer o quê? E aí, esse inimigo parece desafiador no começo, que ele fica jogando essas coisas nas Precures e elas não conseguem lidar bem com isso. Só que depois ele para de atacar e elas soltam os ataques e ganham. Então, a luta não teve nada. O que não seria um problema se essa luta não fosse apresentada como, olha, a Chokerine ganhou um recurso novo, né? Que o jogo falou pra ela, ó, isso aqui vai deixar os bichos mais fortes, vai lá. Então a gente tava com a expectativa que, pô, vai ser muito mais difícil, né? Vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Não sei se é porque a Chokerine não aprendeu a usar ainda, se for isso pode ser interessante. Mas nesse episódio eu achei bem decepcionante a luta, né? E aí o professor de educação física se motiva novamente e termina o episódio aí com o jogo justamente falando assim, espero que você se acostume aí e tal. Dando a entender que alguma coisa séria vai acontecer em breve. E é isso, esse foi o episódio. Como eu disse, Kimi to Idol tem vários problemas, né? Não tem o foco, a história tá muito jogada. As personagens não estão se desenvolvendo bem como idols, mas a minha experiência no geral tá sendo bem divertida. Tipo, o Slice Flash pra mim de Kimi to Idol tá muito satisfatório. Então,
Eu acho que talvez não seja um anime que vai entrar no meu top 10. Mas eu não tenho como falar que tá sendo uma experiência ruim de assistir, sabe? Tá sendo uma temporada muito divertida, muito gostosa. E se mantiver assim, pra mim vai estar ok. Mas a gente quer que melhore, né? Seja sempre uma experiência incrível e surpreendente. Então eu vou torcer pra que melhore, né? Aí com a história do jogo aí que vem pela frente, né? Eu amo que nesse EP simplesmente esqueceram da outra do kart do EP passado. Eles estão guardando, Pedro Felipe. Calma que já vem. Tá cedo ainda, tá cedo. Isso aí provavelmente vai começar a ser melhor abordado lá pro episódio 38, 40. Então daqui a pouco vai ser o plot final do anime, né? Provavelmente. Espero que não seja jogado lá pro episódio 45, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Essas são as minhas opiniões de Kimi to Idol Precure. Mas eu quero saber agora de você. O que você tá achando de Kimi to Idol Precure? Comente aqui embaixo e a gente se vê. Isso aí, galera. Falou!